Shalom, shalom, boa tarde. 16 de Elu, 5.784, a contar da criação. Hoje é 19 de setembro de 2024, é a Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras, ensinamentos, aprendizados para o nosso dia a dia. A nossa Parashá dessa semana é Kitavô, é a 50ª porção das 54 e também é a 7ª porção dentro do livro de Deuteronômio, Devarim, que significa palavras. Essa semana também nós estamos na 6ª porção da porção de Nahamu, Nahamu Ami, consolai, consolai o meu povo, diz o Eterno. Né? São 7 porções do profeta Isaías. Então essa semana nós temos aí o capítulo 60 de Isaías, do verso 1 ao verso 22. O salmo desta semana é o salmo 51, né? Então é o salmo da nossa semana da Parashá Kitavô. O salmo 51 sempre será o salmo da Parashá Kitavô, ok? Para conhecimento aí. Kitavô significa quando vieres ou quando você entrar na terra prometida, né? E dentro desse aspecto aí, a pergunta, né, que os nossos mestres fazem, principalmente Rashi, né, e o nosso Rebbe Menahem Mendel, falando sobre o aspecto quando é, de fato, a questão do povo judeu entrar na Terra Prometida. Então, os nossos sábios dizem que, na realidade, o entrar na Terra Prometida não foi exatamente a partir do momento que Yehoshua, Josué, junto com o exército, né, os exércitos de Israel, foram até adentrar a terra e guerrear contra as nações ali existentes, as 7 nações. Mas sim, na realidade, quando você entrar na terra, significa que eles adentraram a terra prometida. Durante 7 anos eles ficaram em guerra contra as nações que ali estavam, até serem completamente eliminadas ou expulsas, né? E 7 anos em que aconteceu a partilha da terra para as tribos, e depois as tribos fizeram a partilha para cada família nas porções que receberam. Na sequência, cada família adentrou na sua porção de terra, e aí começou realmente a trabalhar a terra para fazer a terra produzir o seu fruto. Então, quando houve realmente as primeiras colheitas, então aí, de fato, o povo judeu tomou posse da terra prometida. Então, Kitavô, quando você entrar. Então, significa que a partir do momento em que o povo judeu começou a produzir frutos da terra, então eles realmente tornaram-se, de fato, plenamente, né, donos da terra. Entraram na terra, possuíram a terra e agora estão fazendo a terra produzir o seu fruto, ok? Então esse é o aspecto aí que nos fala de Kitavô essencialmente. Como nós estamos no mês de Elul, junto com ele vem na sequência Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, depois Yom Kippur, né, o dia do perdão, mas literalmente é o dia da expiação. Depois, na sequência, temos Sukkot, né, a festa das tendas. No 8º dia tem o Shemini Atzeret, que significa exatamente o 8º dia. E depois, no 9º dia, temos aí o Simchat Torah, a alegria da Torá, que é exatamente o início oficial do novo ciclo dos estudos da Torá, iniciando no princípio, Bereshit, no princípio, né, a primeira porção do novo ciclo, que assim o será. Então, né, o ciclo 5.785.
Nesse período, até o fim de Sukkot, nós temos o chamado hino das grandes festas nesse período, que é exatamente o Salmo 27. Então, o Salmo 27, né, ele traz para nós exatamente o aspecto de Elul, né, que é o sincrônimo, exatamente de Ani Ledodi Vedodi Li. Eu sou do meu amado, o meu amado é para mim, né? Shir Hashirim, Cântico dos Cânticos, capítulo 6, verso 3, ok? Então, esse grande hino, o Salmo 27, ele traz exatamente o princípio, né? Que o Eterno é a minha luz, né? Então, dentro desse aspecto aí, recordando que o tema dominante realmente do mês é a luz do Salmo 27, né, o grande hino das festividades. Então a luz, ela revela nossas falhas, e nós vamos ver um aspecto dessa questão de luz também na nossa reflexão que teremos daqui a pouco, com referência a bênçãos e maldições. Nós vamos ver o que o Rumash traz para nós, juntamente com os comentários de Irache e do Rebbe Menachem Mendel, e nós vamos trazer também um comentário do Rav Dor Leon Atar, né, para a nossa reflexão sobre bênçãos e maldições. Então nós temos esses aspectos aqui. Então, exatamente pela questão de luz, então nós vamos ver exatamente essa questão. A luz, ela é benéfica, o objetivo dela é ser bênção. Mas se a luz, ela realmente não obedecer, vamos assim dizer, às regras, e ela se tornar uma luz sem limites, uma luz no sentido de que não tem nada que a impeça de agir na sua plenitude, isso daí vai trazer um dano, às vezes até irreparável, na vida humana, nos 4 reinos, né? O mineral, o vegetal, o animal e o humano, né? Por exemplo, o Sol, né? O Sol emana luz. Se você olhar para o Sol diretamente, sem nenhuma proteção, ok? Vai trazer danos que poderão, dependendo do tempo que você olha para o Sol, pode trazer danos irreparáveis para o resto da sua vida. Então, é uma medida de luz sem limites, sem regras. E nós vamos ver nos comentários do Rav Dor Leon Atar a respeito dessa questão em si, certo? A luz sem medida pode ser muito prejudicial. Mas aqui o grande hino das grandes festas, que é o Salmo 27, o começo já diz tudo: o Eterno é minha luz. Então significa que o próprio Eterno, ele dá os limites para esta luz que procede dele, bem como também ele nos dá as 10 Sefirot, que nós conhecemos como as 10 emanações de Hashem, né? Que começa lá em cima em Keter e vai até ali embaixo em Malchut, né? Que significa reinado, né? E são 10 canais até chegar em Malchut, né? O reino, que é o mundo que nós habitamos. Então são filtros que a luz divina, ela vai passando por esses filtros, e quando ela chega aqui embaixo em Malchut, né? O mundo que nós habitamos, o reinado, é uma luz que nós podemos suportar na configuração que nós nos encontramos, né? Que o mundo se encontra desde o pecado de Adão, né? Na realidade, até a presente data. É uma luz que é acessível aos 4 reinos, e ela é chamada de Shekhinah, a presença divina, que é exatamente numa proporção, numa dimensão em que nós podemos suportar. Se esta luz divina, ela viesse diretamente de Keter para Malchut, né, realmente nada existiria, porque não há como suportar na configuração desde o pecado de Adão, não há como suportar essa presença divina plena,
Por isso nós temos as 10 Sefirot, teremos a redenção final com o justo e verdadeiro Mashiach, que é aquela preparação final para que nós possamos realmente adentrar no Olam Rabá, o mundo vindouro, né? Já na redenção final com o reinado de Mashiach, já haverá uma presença da Shekhinah, né? A presença de Hashem mais forte do que na atualidade, ok? Porque o mal já não terá mais existência, ele será totalmente aniquilado, extinto, certo? Então só o bem estará presente. Então aí os 4 reinos serão totalmente restaurados, né, pelos dias de Mashiach. Então haverá uma concepção divina, né, na nossa mentalidade muito superior ao que nós temos na atualidade, né? Então aí já terá uma percepção de Deus de uma forma quase que palpável, por assim dizer, para entendermos, né, o sentir a presença divina, o ter a nossa consciência divina mais presente, né? Então a percepção divina ela será muito mais forte nos dias da redenção final com o justo Mashiach, né, do que no momento que nós convivemos aqui. Então, por isso, a revelação divina, o Eterno é minha luz, é realmente para revelar todas as nossas falhas, para que nós possamos realmente vislumbrar as bênçãos e não as maldições, que é o aspecto, sem sombra de dúvidas, da nossa paraxá. Nós estarmos realmente conectados, né? O nosso tema central, que é bênçãos e maldições, né? Exatamente para que nós possamos olhar para as maldições que nós encaramos muitas vezes como maldição, que nós possamos encarar como um pano em que está encobrindo as verdadeiras bênçãos, e nós precisamos descortinar a maldição, né? Nós precisamos abrir as cortinas da maldição para vislumbrarmos as bênçãos que Hashem tem para nós. Como diz os nossos sábios, o mal não vem de cima, não vem dos céus, quer dizer, o mal não vem de Hashem, ok? Então aquilo que aparentemente para nós, muitas vezes, nós consideramos como maldição, na realidade, ela está ocultando grandes bênçãos, né? Por que isso? Primeiramente, se as grandes bênçãos viessem diretamente para nós, né, seria algo muito difícil de suportar, porque o baque seria muito forte. Pá! Entendeu? E ao mesmo tempo, nós teríamos, sem sombra de dúvidas, muito olho gordo em cima de nós, em cima dos Bnei Israel, em cima dos Bnei Noach. Então, muitas vezes, as pessoas, elas olham para os Bnei Israel, olham para os Bnei Noach, e estão passando por algumas dificuldades, né, algumas adversidades, algumas tragédias, ou algo semelhante, né? Então, essas pessoas, elas já não olham para você com olho gordo, que se torna um grande obstáculo entre você e a bênção, certo? Então, aí as pessoas falam, ixi, aquele ali, coitado dele, né, tá padecendo horrores, né, na visão deles, né? Mas se a partir do momento nós temos essa consciência, né, realmente do grande hino do Salmo 27, nós vamos realmente exercer o bitachon, não a fé, emuná, mas nós vamos exercer o bitachon, que é confiança em Deus. Veja bem o princípio do próprio Salmo 27 para compreendermos. Então, o Eterno é a luz que me guia e a fonte de minha salvação. Então, primeiramente, que nós precisamos estar cientes é que o Eterno é a luz que nos guia na nossa jornada do dia a dia. Não há outra fonte verdadeira de luz que nos guia.
Na sequência, e a fonte de minha salvação. Ou seja, a única coisa que eu posso confiar é que Hashem, o Deus Todo-Poderoso, é a minha salvação, é a fonte de minha salvação. Então, mais uma vez, nós temos aqui que o soberano dos mundos, Hashem, o Deus Todo-Poderoso, é o único Salvador. Então, nós temos que ter consciência disso, mas tomarmos posse desta realidade. Porque na sequência, ainda dentro do versículo 1, diz: Ele, o Eterno, assegura a minha existência. Quem é que segura a tua existência? A não ser Deus. Nem você, nem qualquer, entre aspas, alguém poderoso, por assim dizer, no mundo, pode assegurar a sua existência. Continuando. O que eu haveria de recear? Então, esse versículo 1 do Salmo 27 é a base, na realidade, para todas as questões da nossa vida. Esta é a realidade. A Maria do Socorro Salles está dizendo que os terroristas entendem que quem está guerreando é Hashem, essa que é a questão, né? Na realidade, os terroristas eles não vão ter esse entendimento. No momento, não. Na atual conjuntura, não. Por quê? Porque vem lá, desde lá de trás, vem lá da descendência de Amaleque, vem da descendência de Ramã. Então o objetivo deles sempre foi e sempre será exterminar o povo judeu. Entre eles, há sim muitos que realmente compreendem a realidade da existência do povo judeu e reconhece o Deus de Israel. Isso sim, tem muitos que realmente são convertidos ao judaísmo. Isso é uma realidade. Mas na sua totalidade, não. Ainda é essa configuração que aí está, sem sombra de dúvida. Mas a questão em si não é os terroristas e nem são as outras pessoas. A questão é eu. É cada um de nós falando para si mesmo. O versículo 1 do Salmo 27. É nós olharmos para dentro de nós mesmos. É o mês de Elul, o mês da redenção. É para que esta luz, o Eterno é a luz que me guia, a fonte de minha salvação, nós possamos viver isso no nosso dia a dia. A questão é eu fazer o meu exame introspectivo e tomar posse desse verso 1 e viver. Por quê? Porque somente o Eterno assegura a nossa existência e se Ele assegura a minha existência, o que eu haveria de recear? Não tenho motivos para ter medo de nada e de ninguém, porque o Eterno, Hashem, é aquele único que assegura a minha existência. Se Ele falar hoje, se for o desejo dele hoje, de você viver, você viverá. Se for o desejo de Hashem, com a sua permissão, que algum tipo de mal venha sobre você, enfermidade, algum tipo de adversidade, ela virá. Se for realmente da vontade de Hashem que hoje seja o seu último dia de vida aqui nessa configuração, assim o será. Se é a vontade de Hashem que você viva até os 120 anos, nem terrorista, nem o seu pior inimigo poderá tirar a sua vida. E isso é preciso nós tomarmos posse realmente das bênçãos que nós temos diante de nós, que muitas vezes ela chega até nós como adversidades.
Muitas vezes ela chega até nós como dolorida, entre aspas, como maldição, para que nós possamos realmente despertar no nosso interior as forças que o Eterno nos deu para podermos seguir a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Então são os desafios que nós temos diante de nós. E nós precisamos, sem sombra de dúvidas, vivermos esta realidade, ok? Antes de entrarmos na questão bênçãos e maldições, né, um shalom aqui para o Frederico Rodrigues Durando, de Petrolina, Pernambuco, a Maria José Barros Pereira Barros, o Felipe Oliveira de Manaus, Amazonas, o Shelomor Ben David, da cidade de São Bento de Amontada, lá no Ceará, né? Então são os nossos amados aí. E o nosso Mazal Tov de hoje, de forma especial, ela vai para a Isabela Marmol Paulovic, né? Que é a nossa filha primogênita, né? A Edna e eu tivemos a graça de Hashem, de termos a nossa primogênita, a Isabela, né? Então hoje nós queremos deixar aqui, através da tarde com a Torá, o nosso Mazal Tov, muita proteção, saúde, né? Muito temor e amor a Hashem, na causa de Hashem, que você e a sua família, seu marido, seus filhos, né? A Gabriela e o Miguel, sejam guardados como a retina dos olhos de Hashem, e que o Eterno faça prosperar o seu caminhar em tudo que você realizar. Que o temor e amor a Hashem sempre esteja acima de tudo e de todos, né? Para poder conduzir com sabedoria as causas de Hashem. Então a nossa querida primogênita Isabela Marmol Paulovic, né? Seja aí as nossas felicitações, né? A Mames e o Papis ama muito você, e você é a nossa primogênita, a nossa querida primogênita aí, ok? Amamos você, querida. Mazal Tov, muitas felicidades para você aí. Baruch Hashem. Então vamos adentrar aí, né? Temos aí a Chesca Matos, né? Da cidade de Eusébio, lá no Ceará. A Mari Vicentini, né? De Agudos, que faz parte ali da nossa sinagoga Bnei Noa Regional Bauru, né? A Mari, né? Tá firme aí na jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. A de Machado, lá do Rio Grande do Sul, Alvorada. A Maria Inês Martins, Moino Martins, aqui de Piragi, da Sinagoga Bnei Noa. A Vânia Ivonete Maria da Silva, Recife, Pernambuco. A Maria do Socorro Salles, lá de Brasília. A Roseli Carvalho, né, lá de São Francisco do Sul, Santa Catarina. O Mário Sabadini, né? O Mário Sabadini, ainda não gravei a sua cidade, Mário. Baruch Hashem. Nós falamos aqui da Maria José Barros Pereira Barros. Nós falamos seu nome agora de pouco aqui, e eu não tenho o nome da sua cidade, Maria José Barros. Se puder colocar aí o nome da cidade, já vou gravar aqui, né, o nome da sua cidade, para a gente ter pela frente aí. Quem mais que está aqui? Ah lá. De Machado. Vamos ver aqui. Ah, tá. Temos aí a Edith Monteiro também, né? Baruch Hashem, que está firme aí, né? A Edith Monteiro, se eu não me engano, é lá de Portugal, né, Edith? Edith Monteiro, né? Se eu não me engano. Acho que é isso mesmo.
Tem hora que a gente confunde tudo aqui, viu, gente? Baruch Hashem, ok? Quem ainda não colocou o nome da cidade, coloca aí para a gente colocar aqui nas nossas anotações. E alguém que a gente trocou de cidade aí ou de país, corrija aí, põe o nome aí também, ok? Miguel Lizardi, né? O Miguel Lizardi também chegando por aí, né? Coloca o nome da cidade, o estado, ok, Miguel? Baruch Hashem. E vamos em frente aí. Enquanto o pessoal vai colocando aí as cidades, etc e tal. Ok? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hakol nehiyeh b'dvaro. No capítulo 27, nós temos aí a adentrada, né? A Edith Monteiro de Portugal mesmo, Baruch Hashem, né? Então nós estamos aí ao vivo e a cores em Portugal, gente. Então hoje temos aí pessoas lá de Portugal conectado conosco aí diretamente. A Edith Monteiro aí, que é a líder local lá de Portugal. Baruch Hashem. Qual que é a cidade aí, Edith? Lisboa? Porventura é Lisboa? Ok. Então, amados, no capítulo 27, a partir do versículo 11... nós temos aí a questão das bênçãos e maldições, né? Então, Moshe ordenou ao povo naquele dia, dizendo: quando vocês atravessarem o Jordão, estes permanecerão no monte Gerizim, para onde os sacerdotes, os levitas, se voltarão e abençoarão o povo. As tribos serão Shimon, Levi, Yehudá, Isahar, Yosef e Beniamim. Esses ficarão no monte Elval, para onde os sacerdotes e levitas virarão para a maldição, né? Então nós temos aí o monte Gerizim, o monte da bênção, que as tribos de Shimon, Levi, Yehudá, Isahar, Yosef e Beniamim estarão voltados para o monte Gerizim para as bênçãos. Para o monte Elval, que é o monte das maldições, né, que serão faladas maldições, as tribos de Reuven, Gad, Asher, Zebulun, Dan e Naphtali estarão voltados ali para o monte das maldições. No versículo 14, nós temos aí os levitas então falarão, dizendo a cada um em alta voz, né? Amaldiçoado seja o homem. Então, a partir do versículo 14, primeiramente, vem as maldições, ok? Nessa questão das maldições, os nossos mestres falam que, no comentário de Rashi, que as 11 maldições listadas aqui, elas correspondem exatamente a cada tribo, e é o que nós vamos ver agora, ok? Então, amaldiçoado seja o homem que faz uma imagem esculpida ou fundida, o versículo 15. A tribo associada a esta é Dan, como está registrado lá na Parashá Lechá, na terceira porção, né? Nos fala exatamente que ali ele ficou fraco, né? Avraham, vendo profeticamente que seus filhos estavam destinados a construir um bezerro de ouro, certo? Assim, a tribo de Dan está associada com uma imagem esculpida ou fundida. Depois temos: amaldiçoado seja aquele que desrespeita seu pai e sua mãe, né? O verso 16. Vamos encontrar este fato aí lá na Parashá de Kitetse, que é a 49ª, onde o filho rebelde que desrespeita seus pais, sendo um glutão ou um beberrão, né? Como está no capítulo 21, verso 20 aqui de Devarim, indicando que a rebelião do filho se origina de prazeres físicos. Da terra de Asher virá comida rica, e ele proverá iguarias esplêndidas, como está lá em Bereshit, capítulo 49, verso 20. Portanto, a tribo de Asher precisava ser advertida especialmente sobre honrar os pais. Então, aquelas maldições
né, aparentemente as maldições, ela vem e bate de frente com cada tribo. Depois temos: amaldiçoado seja aquele que remove o marco de limite de seu vizinho. O verso 17. Estamos no capítulo 27. Quem seria suspeito de mexer nos marcos? Alguém que frequentemente se encontra nas fronteiras. Assim, essa advertência se dirige à tribo de Isahar, que era como um jumento que viaja dia e noite, repousando temporariamente entre as fronteiras da cidade, né, como consta no capítulo 49, verso 14 de Bereshit. Depois: amaldiçoado seja aquele que desvia o caminho de uma pessoa cega, né, que é o verso 18. A Paraxá de Pinhas, né, nos fala exatamente sobre o plano de um grupo, né, de 7 famílias de voltar para o Egito. Destas 7, 5 famílias pertenciam à tribo de Beniamim, né, conforme Rashi comenta sobre Bamidbar 26:13, né, Números 26:13. Aqui nós vemos que a tribo de Beniamim, em particular, precisava ser advertida sobre desencaminhar o próximo. Depois temos: amaldiçoado seja aquele que perverte o julgamento do convertido, do órfão ou da viúva. Verso 19. Isso é dirigido à tribo de Yehudá, de onde provinha a grande maioria dos juízes do povo judeu. Depois: amaldiçoado seja aquele que se deita com a esposa de seu pai, violando a privacidade de seu pai. Né? Verso 20. É dirigido à tribo de Reuven, que pecou ao mover a cama de seu pai. Né? Você mexeu na cama de seu pai, como está lá em Bereshit, Gênesis 49:4. Né? Foi quando Reuven pegou a cama, né, do seu pai e levou para a tenda de Leia, né, a sua mãe. Né? Então é como se tivesse, por violar o leito do pai, é como se ele tivesse deitado, né, na privacidade do seu pai. Depois, então, por isso Reuven merecia, a tribo de Reuven, ser advertida sobre isso. Amaldiçoado seja aquele que se deita com um animal. Verso 21. É dirigido à tribo que possui uma grande quantidade de animais. Poderia ser Reuven ou Gade, né, como está em Números 32:1. Mas como a maldição anterior era dirigida à tribo de Reuven, então esta corresponde exatamente à tribo de Gade. Amaldiçoado seja aquele que se deita com sua irmã. Verso 22. É dirigido à tribo de Naftali, conforme indicado pelo versículo de Gênesis 30, verso 8, né? Sobre o nascimento de Naftali. Eu me tornei ligada à minha irmã, né? O significado. A nona maldição, ela está falando sobre aquele que se deita, né? Amaldiçoado é aquele que se deita com sua sogra, verso 23. Essa é dirigida à tribo de Iosef, já que a esposa de Potifar, né, que mais tarde tornaria a sua sogra, tentou se deitar com ele, né, em Bereshit 39:7. A 10ª maldição é: amaldiçoado seja aquele que machuca seu próximo, difamando-o em segredo. Verso 24. Isso se refere ao pecado de Shimão e Levi, que abusaram de seus poderes de fala, como está lá em Gênesis 49:5. E como Rashi escreve que não há maldição correspondente a Shimão, então esta deve estar se dirigindo à tribo de Levi, né? Essa é a 10ª, amaldiçoado seja. Shimão, ele não entra nas maldições, porque realmente Iacve não quis amaldiçoar Shimão, ok? A 11ª maldição diz: amaldiçoado seja aquele que aceita suborno para condenar um inocente à morte. Verso 25. Um ato assim é mais provável de ser feito por um comerciante. Assim, isso é dirigido à tribo de Zivulum,
que era comerciante, né? Então, conforme diz Gênesis 49, 13. Então aqui nós vemos, mais uma vez, com os comentários de Irache, um estudo abrangente das Escrituras no nível literal, onde não há falta de informações necessárias e nem detalhes supérfluos, né? Ou seja, tudo o que está escrito tem propósito. Então nós vemos aqui, entre aspas, né, amaldiçoado seja, são advertências para que cada uma dessas tribos não caiam realmente nesses pecados, nessas rebeliões, né, contra Hashem, e assim acabará sendo amaldiçoado, ok? Bênçãos por observar as mitzvot, já o capítulo 28, verso 1 a 14, ok? Então o que nós temos aí dentro dessa questão? Então vimos a questão do amaldiçoado seja né? Então agora o capítulo 28 diz: o que acontecerá se você ouvir sempre a voz de Deus, seu Deus, e for cuidadoso em observar todos os seus mandamentos que eu ordeno hoje a você, então Deus, seu Deus, fará de você uma nação de elite, acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos que se seguem virão sobre você e o envolverão, se você ouvir a voz de Deus, seu Deus. E aí começa: abençoado seja na cidade, será abençoado no campo, será abençoado o fruto do seu ventre, o fruto do seu solo, dos seus animais, do seu gado, rebanhos, né? Será abençoada a sua massa, né? Os frutos das suas cestas. Então, bênçãos sobre bênçãos. Nesse sentido, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele comenta da seguinte forma: a fim de receber as bênçãos de Deus, é necessário preparar recipientes. Seria impossível para nós saber quais são esses receptáculos, mas Deus, em sua misericórdia e infinita bondade, nos deu a Torá e revelou para nós que a Torá e as mitzvot são os recipientes apropriados para receber suas bênçãos. Dessa forma, a vida diária e o comportamento de acordo com a vontade de Deus, isto é, de acordo com o caminho judaico da Torá e dos mandamentos, além de ser melhor para a própria pessoa, também é um canal para receber as bênçãos de Deus em tudo que é necessário. É interessante nós observarmos esse comentário, que receber as bênçãos de Deus em tudo que é necessário, não o que eu quero. É diferente. Porque nem tudo que eu quero é de fato necessário para a minha jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Se eu tiver a mais, poderá ser que eu me perca no caminho. Eu desvie os meus olhos de Hashem e dos seus mandamentos. E aí eu vou por outros caminhos pantanosos, tortuosos. Tem muita gente que fala assim, um exemplo: como eu gostaria de ser uma pessoa rica. Se eu fosse rica, eu ia abençoar tanto aonde tem estudo de Torá, fazer de Sedaká, ajudar, etc, etc, etc. A pergunta é: será? Será? Será que você não vai se perder no meio do caminho com riquezas e vai desviar-se da presença divina? Então, por isso, somente Ele sabe, de fato, nos abençoar em tudo o que é necessário, porque Ele conhece cada um de nós. E como diz o profeta Ezequiel, né, que o Eterno não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta dos seus maus caminhos e venha convergir para Hashem. Então Ele conhece o nosso amanhã.
Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que ele vê que realmente, se eu ficar rico, eu vou me perder na minha jornada. Então é melhor não ser rico. É melhor passar aí os apertos da vida, mas permanecer na presença divina. Por quê? Porque as riquezas que ele tem reservado para cada um de nós são infindáveis, muito maiores do que qualquer bênção que possamos receber nessa configuração presente, que nos está reservada para o Olam Rabá. Entendeu? As verdadeiras bênçãos. Então é esse sentido aí. Dessa forma, então, amados, né? Na nossa vida diária, né? Deus sabe o que é necessário para nos abençoar e Ele nos abençoa realmente segundo aquilo que é necessário, não o que eu quero, mas aquilo que é necessário para manter-nos realmente no caminho de Hashem. Portanto, cada esforço adicional nessa direção traz bênçãos divinas adicionais e há sempre espaço para progredir em todos os assuntos de bondade e santidade. Torá e mandamentos, que são infinitos, já que derivam do infinito, o Ein Sof, Hashem, e estão conectadas com este. Então, essa conexão que nós não podemos perder. E se nós nos mantivermos de uma forma realmente leal, e Deus vê que realmente nós não vamos nos perder na nossa jornada, Ele pode fazer de cada um de nós rico, se Ele vê que realmente nós não vamos nos perder na nossa caminhada. Ele pode fazer rico. Há várias maneiras em que Hashem, de forma que vem dele, toda forma que vem dele é lícita, ele pode te fazer rico sem sombra de dúvidas, ok? E a finalidade exatamente é para abençoar outros, e onde há causas nobres de estudo da Torá. Então, dessa forma, né, cada Benei Israel, cada Benei Noach, homem ou mulher, jovem ou idoso, devem sempre ter fé completa em Deus, cuja providência, né, benevolente se estende a cada um individualmente, como nossos sábios ensinaram. Tudo que o Deus misericordioso faz, ele faz para o bem, como está registrado em Berachot 60a. Ou seja, tudo que o Deus misericordioso faz, ele faz para o bem. Por isso que nós temos que ser gratos na configuração que nós estamos. O sapato tá apertando o meu pé. O meu calo de estimação está doendo. Né? Figurativamente falando. Amém. Graças, Hashem, pelo sapato apertado. Graças, Hashem, pelo calo de estimação estar doendo. E assim sucessivamente. É claro que o ser humano não pode entender sempre os caminhos de Deus, mas, no entanto, ele pode ser inabalável em sua confiança, bitachon, em Deus. E esta fé e esta confiança em si mesma, um canal e um recipiente para receber bênçãos divinas, como todos os assuntos ligados com Torá e mandamentos, vivenciados no nosso dia a dia, né? Então, que nós possamos olhar, né, de forma inteligente, de forma, como diz o outro, né, de forma sábia, com temor e amor aos céus, a Hashem, e realmente não olharmos para as nossas adversidades, entre aspas, né, para as nossas bênçãos como algo... como castigo de Deus, mas descobramos, né, realmente em cada uma delas as bênçãos que Hashem tem para as nossas vidas. Sobre maldição e bênção, nos comentários do nosso Rav Dor Leon Atar, né, nós temos aí que transformar a maldição em bênção pode ser encontrado nas camadas mais profundas da Torá, na Kabbalah e no Hassidut, né? Ou seja, de forma resumida, dentro do movimento Chabad, né? Nos textos das bênçãos e maldições, há uma curiosidade gramatical. Nas bênçãos, a palavra bênção, bracha,
certo? Está na raiz da palavra mevorar. Mevorar. Brahá está na mesma raiz da palavra mevorar. Ou seja, brahá, bênção, mevorar, abençoado. No entanto, nas maldições, a palavra usada é diferente. Maldição é kalalá. E amaldiçoado é arur. São termos que não compartilham a mesma raiz. Vamos ver o porquê dessa diferença. Precisamos examinar a própria palavra arur, que curiosamente vem da mesma raiz da palavra luz, or. Como pode uma pessoa amaldiçoada ser alguém iluminado? Na verdade, a palavra arur significa luz sem limites. Sabemos que a luz sem limites, sem regras ou controle, destrói tudo ao seu redor. Podemos ver isso claramente nos dias de hoje. Quando crianças crescem sem figuras de autoridade, ou quando os pais agem de forma amistosa com seus filhos, cedendo a eles todos os seus desejos, já sabemos que tipo de adultos eles se tornarão. Quando vivemos uma sociedade onde tudo é permitido e tudo é julgado apenas pelo desejo pessoal, leis, Constituição Federal não importam, é tudo pelo eu, o meu entendimento, é tudo pelo meu pessoal, meu desejo pessoal, sem respeito aos limites ou às regras de convivência, o resultado é inevitável. O resultado é o caos. Estamos vivendo isso. Da mesma forma, quando os próprios líderes ignoram as regras e agem apenas em busca de poder, isso leva a ditaduras ou a anarquia. Você está vivenciando esta realidade. Vivemos em um mundo cujo propósito é revelar a luz divina através de nossos recipientes, ou seja, através das nossas vidas. O teu corpo, que é o tabernáculo da tua alma divina, é para fazer o serviço divino, é para trazer luz divina, é para trazer presença divina. É a única forma de nós podermos vencer o mal e vencermos as trevas, as forças contrárias ou as forças ocultas, negativas que aí estão. Para que essa luz flua, é necessário haver regras e limites claros. Quando não respeitamos esses limites, a luz, em vez de abençoar, ela traz sofrimento, pois a luz sem limite destrói tudo ao seu redor. Ou seja, veja, por exemplo, alguém que se expõe ao sol, banho de sol, né, com o mínimo de roupa, e fica o dia inteiro no sol. A hora que chegar no fim do dia, o que vai acontecer? À luz de uma explosão nuclear, o que acontece? À luz do sol, uma pessoa que olha diretamente para o sol, o que vai acontecer? No mínimo, ela vai ficar cega, dependendo do tempo, né? Dependendo do tempo, ela não fica cega, mas ela vai ficar sempre enxergando uma luzinha na frente dela, né? Atrapalhando uma visão limpa, ok? Então, a luz sem limites, ela destrói tudo ao seu redor. Para concluir, né, vamos à conclusão. Ao contrário do que muitos pensam, as regras e os limites não nos tiram liberdade, não diminuem a nossa alegria. Muito pelo contrário. Na verdade, né, o oposto é verdadeiro, ou seja, sem regras, sem limites, perdemos a liberdade e perdemos a alegria. Onde vimos ali, onde nascem as ditaduras e a anarquia. Ok? Quando definimos e seguimos regras e limites de maneira equilibrada, conseguimos trazer alegria e felicidade,
constantes para nossas vidas e para aqueles ao nosso redor. Portanto, seja luz, não seja trevas. Não seja uma luz sem freios, sem disco ou companhia limitada, né? Seja uma luz equilibrada. Isso é possível através do monoteísmo, com fundamento judaico, orientação rabínica, com Techuvá, Tefilá, estudo da Torá e das 7 leis de Noah e a Tzedakah. Aí nós trazemos luz divina, trazemos presença divina e vamos vencendo as trevas e o mal, assim sucessivamente. Ok? Baruch Hashem. Você pode, hoje dia 19, né, nós estamos fechando, né, o nosso primeiro lote das doações para a construção da nova sede do Beit Chabad de Brooklyn, com o nosso Rav Yaakov Gerenstad. Então, até a tarde, nós estaremos fechando esse bloco, porque amanhã, dia 20, estaremos remetendo a sinagoga sede do Brooklyn, lá com o Rav Yaakov, em São Paulo, né? A sinagoga Chabad de Brooklyn, nosso primeiro lote de doações. Graças a Hashem, né? Nesse primeiro lote, nós já ultrapassamos 2 parcelas. Das 30 parcelas, nós já ultrapassamos 2 parcelas. Até o final da tarde, vamos ver se dá para fechar 3 parcelas, e aí nós estaremos enviando 3 parcelas já no primeiro lote. Já no mínimo, 2 parcelas já estaremos enviando com a graça de Hashem e com o amor, a benevolência e atos de justiça que os amados têm somado conosco, a Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, né, nessa somatória para contribuirmos com a nova sede do Beit Chabad de Brooklyn, ok? E aí, né, no sábado, nós estaremos aqui compartilhando com os amados, se nós enviamos 2 ou 3 parcelas, ok? E Baruch Hashem por cada um que está se envolvendo nessas questões aí, bem como também cada um que sempre mensalmente tem enviado a sua tzedakah para a nossa sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, né? Obviamente não podemos esquecer da nossa casa, né? Nós não podemos deixar a nossa casa cair aos pedaços, né? E edificar uma outra casa. Tem que ser algo paralelo, juntos, né? Sem sombra de dúvida. Então, caso você queira participar conosco, né? Com a Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, envie a sua tzedakah no Pix CPF 369-403-68817 da nossa segunda tesoureira, Thaís Pereira Martins Ribeiro. Ok? Baruch Hashem. Como nós tivemos aí também, né, a nossa, um pouco da nossa reflexão da nossa live de hoje, né, com o Rav Dor Leão Atar, né, procure lá no YouTube o canal do Rabino Dor Leão Atar, né, e também se você não é inscrito, se inscreva lá no canal do Rabino Dor Leão Atar, ok? Baruch Hashem. Caso queira também fazer um Pix para doação aos trabalhos do Rav Dor Leão Atar, o Pix dele é dorleonatar, com 2 T's, né, tudo minúsculo, e o número 1, @gmail.com, ok? Baruch Hashem. Hoje é quinta-feira, o 5º dia da semana, com a graça de Hashem. Amanhã teremos a celebração do Shabat a partir das 20 horas na nossa sinagoga Bnei Noach Regional Bauru. Shalom, shalom, Shabbat shalom, até mais.